Bárbara já está na área, central do tempo. Chuva vem mesmo, não vem? Está passando longe? Vem. A gente está com uma frente fria que está chegando no nosso estado. A grande questão é que não é uma chuva volumosa para todo mundo. Como os gaúchos se enfrentaram? Não, tem algumas regiões, inclusive, que nem vão ver direito essa chuva, como é o caso aqui da Grande Florianópolis, eu diria. Deixa eu vir para o lado daqui, com licença, Polito, para falar para vocês que a gente tem, sim, um alerta importante da Defesa Civil, e esse alerta se refere aos temporais isoladamente que nós podemos ter, mas eu diria que esses temporais, eles são muito mais voltados para essas áreas aqui, ó, oeste, serra, e nem pega tanto aqui o sul do estado. Então percebam que não é um risco tão avançado para a nossa região aqui, falando em Grande Florianópolis. Para a Serra Catarinense, que eu sei que nos assiste aí também, aí sim a gente tem uma atenção redobrada para o quê? Para chuva intensa em um curto período de tempo, vento forte que pode alcançar rajadas aí de 100 km por hora e aí sim, raio e até queda de granizo. Isso tudo é muito pontual. Essa frente fria que eu estou falando para vocês, ela já está bem instalada no Rio Grande do Sul, está com núcleos de instabilidade muito forte, mas por conta do movimento, a trajetória que ela faz, é bem possível que a gente fique mais com o rescaldo. O que é o rescaldo, né? A nebulosidade, esses temporais, tempestades muito isoladas. De novo, reforçando, vai ter região que vai ver muito mais o aumento de nuvens no céu do que a chuva propriamente. É claro que esse trecho aqui a gente precisa ter um cuidado redobrado. E agora falando para vocês das próximas horas, o que a gente já vai ver nas próximas horas. Essa frente fria está fazendo o seu movimento, está encostando no nosso estado, ela ainda não chegou aqui, é por isso que nas próximas horas, aí sim, a nebulosidade vai tomando conta, por isso que eu deixei esse solzinho aqui, porque eu sei que algumas regiões ainda estão vendo, mesmo que uma abertura tímida, mas ainda estão vendo um pouquinho do sol. Grande Florianópolis, a gente viu isso hoje de manhã, na Serra também. A partir agora da tarde, a nebulosidade vai tomando conta e sim, a chuva pode chegar nessas regiões. Vamos lá. Não tem um volume de chuva tão significativo, tão expressivo assim, tá? Ainda assim, o tempo fecha um pouco. E falando em temperaturas, percebam vocês que a gente vai ter aqui chance de Criciúma fazer 31 graus, Blumenau 29, Joinville 28, Chapecó, Itajaí 27. Por que isso está acontecendo? A gente chama de aquecimento pré-frontal. É o calor que vem antes da chuva. A gente vem falando isso durante a semana, né? Sabe quando começa a abafar, o céu começa a fechar, esse calorão que antecede, aí depois sim, a frente fria passa e aí nós temos mais uma reviravolta. Porque a passagem dessa frente fria, eu já vou trazer o sábado para vocês darem uma olhada, a passagem dessa frente fria no nosso estado, ela vai ser rápida, tá? No sábado à tarde, a gente já vai ver o tempo abrindo. Porque, como eu disse, essa trajetória, essa visita foi visita de médico, bem rapidinho. Então, no sábado à tarde, a gente já tem um tempo em melhoria. O que se entende por melhoria? Uma pausa da chuva, maiores aberturas de sol e aí sim o tempo vai melhorando todo o nosso estado. Percebam vocês que eu até botei um solzinho ali no Grande Oeste, porque sim, por lá o dia já começa até com algumas aberturinhas mais tímidas. E agora falando nas temperaturas, a frente fria entra em cena depois uma massa de ar frio e isso aqui já é inclusive um preparatório do que a gente vai ter no domingo também, muito parecido, tá? O que a gente vai ter? Temperaturas amenas, confortáveis, especialmente à tarde. É quando a gente consegue ver, por exemplo, 23 graus aqui em Florianópolis, em Lages 20 graus, ou seja, tudo num patamar agradável. As manhãs, é bem verdade, ficam mais fresquinhas, sim. Estou falando aqui de 5 graus em Lages, por exemplo, e aí esse é o padrão, provavelmente, que a gente vai ter, tudo indicando, Polito, para o padrão que a gente vai ter no Dia das Mães, que é quando a gente vai ter o retorno do sol, porque, veja bem, à tarde de sábado já começa a ter uma melhoria. E aí, domingo, o sol se instala, mas é só predominando mesmo. A massa de ar frio e seco chega e chega com tudo, derruba um pouquinho dessas temperaturas, mas ainda num patamar muito confortável. E aí traz esse sol, esse dia bem aproveitável ao ar livre. Eu venho falando também, anota com uma estrelinha, que não é só Dia das Mães, é um presente também de São Pedro, muito
muito bem aproveitável para sair, para passear, para ir para restaurante. Enfim, se quiser ficar em casa também, curtindo com a família, vai ser muito gostoso, vai ser muito agradável, tanto na condição do tempo quanto também nas temperaturas. É claro que a gente vai monitorando, amanhã eu estou de volta para a gente conversar mais, mas por enquanto a previsão, tudo indicando isso. Um domingo bastante agradável. Já vou dar um pitaco aqui da próxima semana, porque né, a gente não aguenta uma fofoquinha do tempo, mas tudo indica também que na semana que vem, essa massa de ar frio e seco, ela toma conta, comanda mesmo o céu, a ponto de ser uma semana totalmente estável. Estável nas temperaturas, estável na condição do tempo. A gente vai ter sol entre nuvens predominando em boa parte da semana, inclusive, aí de novo, friozinho no amanhecer, geada na serra, tarde confortável. Padrão outono. Tudo certo, tudo garantido, tudo justo como deve ser. Enquanto isso, a gente aproveita a sobriedade do Dia das Mães, com esse tempo previsível aí. Isso. Vai estar super confortável para isso, tá? Legal. Um ótimo fim de semana. Beleza. Estamos amanhã aí, tá? Conversamos mais. E um bom Dia das Mães para você. Você também. Obrigada. Tchau. Beijo.